Os insetos, animais do filo dos artrópodes, constituem um grupo de animais com maior número de espécies existentes. Alguns representantes são muito conhecidos, tais como os besouros, borboletas, mosquitos, abelhas, vespas, moscas, entre outros. Os insetos dominam praticamente todos os ambientes do planeta, e isso acontece por razões específicas. Entre as principais características que garantem o sucesso dos insetos está a presença de exoesqueleto, comum a outros artrópodes, presença de asas que garantem o voo, ovos resistentes e desenvolvimento indireto, o que garante que adultos e jovens não apresentem competição por recursos. Os insetos, como todos os outros artrópodes, apresentam um exoesqueleto resistente, pernas articuladas e músculos desenvolvidos. É exatamente sobre esse assunto que nós vamos tratar no vídeo de hoje. Então relaxa aí onde você está agora e veja como eram os insetos há 300 milhões de anos atrás. Eles formam a mais numerosa e diversa classe de animais do planeta, e sua existência está profundamente ligada ao desenvolvimento de ecossistemas terrestres. Surgidos ao mesmo tempo que as primeiras plantas há cerca de 480 milhões de anos, os insetos aparecem muito antes de qualquer outro animal. Ainda assim, pouco se sabe a respeito da história desses invertebrados, que passaram por variações climáticas abruptas, viram os dinossauros ascenderem e caírem, testemunharam a evolução do Homo sapiens e, como espécie vegetais, formaram ricos sistemas vivos. Os primeiros insetos voadores teriam se desenvolvido há 400 milhões de anos. Quase 200 milhões de anos se passariam até que os pterossauros desenvolvessem a capacidade de voar. As antigas libélulas desenvolveram asas que alcançaram uma extensão de ponta a ponta, de cerca de 70 centímetros, além de fortes mandíbulas. Insetos pré-históricos gigantes. Uma dúvida muito frequente é o porquê dos insetos pré-históricos eram gigantes, assim como vários outros animais do período. Bem, ali pelo período Carbonífero, antes do Triássico, no qual surgiram os dinossauros, era muito comum que houvessem insetos realmente enormes e em grandes quantidades na Terra. Durante muito tempo acreditou-se que a causa desse gigantismo era causado pelo aumento substancial do oxigênio na atmosfera terrestre. Pensava-se que este aumento de oxigênio permitia que os indivíduos adultos crescessem muito mais do que o normal, explicando assim a dimensão de alguns desses insetos. Porém, novos estudos apontam que, na verdade, esses insetos precisaram crescer para que não fossem envenenados pelo oxigênio. O coautor da pesquisa, Wilco Verbeek, de uma universidade dos Estados Unidos, afirmou à National Geographic que nós achamos que não foi apenas o oxigênio que afetou os indivíduos adultos, mas que o seu maior efeito seria nas larvas, acrescentando que analisar pela perspectiva das larvas pode nos levar a um melhor entendimento sobre o porquê desses animais terem existido e talvez por que deixaram de existir. Foi nesse período que as florestas passaram por seu maior desenvolvimento, o que resultou em um aumento significativo do oxigênio na atmosfera, por volta de 50% a mais do que o normal no período. Os fósseis encontrados de libélulas e baratas gigantes remontam ao período Carbonífero, a cerca de 359 a 299 milhões de anos. Segundo Verbeek e o seu colega David Bilton, as larvas das libélulas tinham a água como o seu habitat inicial, antes de se tornarem adultos, sabendo-se que existe oxigênio na água e que esta sofria aumento substancial de oxigênio dissolvido por conta do aumento do mesmo na atmosfera. Os cientistas chegaram aos resultados de que essas larvas sofriam mais do que os outros animais, pois eram mais sensíveis, o que explica em teoria o fato de conseguirem absorver mais oxigênio através da pele, sem controle de absorção, enquanto os adultos podiam. Aparentemente, ainda segundo Verbeek e Bilton, esse seria o mesmo motivo pelo qual esses insetos não desapareceram totalmente após a diminuição do oxigênio na atmosfera. O que aconteceu foi uma gradual superação de outros animais. A imagem que você vai ver agora é um fóssil de barata, com a idade aproximada de 300 milhões de anos. Ele foi encontrado na cidade de Mafra, em Santa Catarina. Essa espécie existiu há 320 milhões de anos e descrita no ano 2000, utilizando fragmentos de asa como base. Esses fragmentos foram retirados do mesmo local de onde mais de 18 outros fósseis que fazem parte do estudo. Como é possível observar na imagem, o inseto em questão deixou algumas marcas na pedra. De acordo com os cientistas, isso aconteceu porque os insetos voavam muito próximo à água, o que fazia que afundassem na lama, que milhões de anos depois se transformou em rocha, fazendo com que permanecesse o registro de vida nessas rochas negras, ricas em matéria orgânica. Eles descrevem como eram as antenas, patas, asas e outras partes do corpo do animal. Usando técnicas de fotografia microscópia, os cientistas descobriram que a espécie era uma excelente corredora, o que os cientistas chamavam de espécies cursoriais,
exatamente como as baratas atuais. Ela media de 5 a 7 centímetros de comprimento, tinha grandes olhos e mandíbulas largas e avantajadas. Outro inseto gigante que conhecemos são chamados de meganeuras, parentes distantes das libélulas. Elas eram enormes, inclusive se alimentavam de répteis. Esse inseto gigante recebe este nome por conta da quantidade de nervos que se encontra em suas asas. Procedente da família Meganeuridae, este ser monstruoso viveu durante o período carbonífero, há cerca de 300 milhões de anos. As meganeuras eram predadoras bastante eficazes. Além de se alimentar de outros insetos, também comiam anfíbios e répteis. Eles mantiveram este tamanho por um período de milhões de anos, até que progressivamente foram diminuindo. Há uma tendência em acreditar que os dinossauros foram os primeiros grandes dominadores na Terra. Milhões de anos antes da aparição desses bichos, porém, outros seres predominaram o nosso continente. E nesse caso, os insetos. Gostou do vídeo? Então não esquece de deixar o seu gostei e também se inscrever aqui no canal. Valeu e até a próxima, galera aqui do Universo Curioso.